Está começando na 98,7 o programa mais feminino do seu rádio. Verde Oliva Mulher. Apresentação Maria José. Boa tarde, começamos mais uma edição do programa Verde Oliva Mulher. Sou Maria José e o nosso bate-papo de hoje é sobre psoríase, que afeta mais de 1% da população mundial. Acomete homens e mulheres, embora o início seja mais precoce nas mulheres. Para falar sobre o assunto, convidamos o dermatologista Erasmo Tokarski. Doutor Erasmo, boa tarde, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. Olá, boa tarde a você e aos seus ouvintes. Doutor Erasmo, para começar eu gostaria que o senhor explicasse para nossos ouvintes o que é psoríase. A psoríase, ela é uma dermatose, ela é uma alteração que ocorre na pele, onde normalmente, na maioria das vezes, aparecem escamações esbranquiçadas, avermelhadas, esbranquiçadas, nos cotovelos, no couro cabeludo, nos joelhos, e que pode espalhar-se pelo corpo, de forma que ela é uma descamação com ou sem prurido, ou sem coça ou não coça, às vezes no couro cabeludo coça mais, e que pode disseminar-se pelo corpo todo. Tem alguma origem, doutor Erasmo? Como é que ela aparece assim de repente? Como é que é? A psoríase, ela é tida como sendo uma informação geneticamente alterada, mas ocorre que tem pessoas que têm os genes que têm a psoríase, e que tem uma tendência mais natural de ter a psoríase. De forma que ela tem uma alteração genética, mas ela tem também uma disfunção imunológica, de forma que a psoríase ela é uma doença também considerada autoimune. A pessoa sente o quê? Coceira, mal-estar, o que é que ela sente? Normalmente a psoríase ela pode acometer, para você ter ideia, mais de 1% da população mundial. Então, muita gente tem psoríase. E ela começa por várias formas. Ela pode começar por uma placazinha avermelhada nos cotovelos, ou por uma placa avermelhada ou descamativa no couro cabeludo, às vezes nos joelhos, na perna, no pé, outras vezes nas unhas. E são sempre descamações avermelhadas ou esbranquiçadas. E essas descamações elas vão crescendo. A pessoa não sente dor, e isso não é contagiosa, essa dermatose. Então, um elemento na família tem, provavelmente os outros elementos podem ter ou não, na geração seguinte que poderá vir a ter, mas não é contagioso. Mas ela do ponto de vista social, como ela descama, ela deixa a roupa branca, esbranquiçada, ou fica avermelhada, então socialmente ela não é uma doença bem-vinda. E o que é errado por parte da família, coisa assim, que passa às vezes a afastar um pouco o elemento da família, mas não tem nada a ver. Não pega e não é contagioso. Então a pessoa, quando descobrir isso, deve procurar imediatamente um especialista, né? Verdade. O especialista tem que fazer o diagnóstico, orientar, porque se for bem orientado, essa doença, na maioria das vezes, a gente consegue estabilizá-la ou regredi-la, e mantendo-se o tratamento, ela pode desaparecer com o tratamento. Agora, ela não é a doença que nós consigamos curá-la. Ela é tratável. E a gente consegue fazer com que a paciente fique 1, 2, 3, 5 anos sem ter a psoríase. Mas um certo dia ele poderá voltar. Existe alguma causa específica? Não, ela, como eu falei, ela é autoimune. Tem umas coisas que pioram. Infecções de garganta por estreptococo pode exacerbar o quadro, pode desencadear um quadro. Infecção na amidalite. Estresse. Pessoas muito estressadas, hoje a psoríase está muito relacionada com o meio ambiente, com estresse, fatores emocionais, com traumas, susto, alguma coisa assim, um trauma forte, pode desencadear a psoríase. Vamos para um breve intervalo e voltamos para continuar com o nosso bate-papo com o Dr. Erasmo Tokarski sobre psoríase. Fica ligado, a gente volta já já. Olá pessoal, estamos de volta para continuar com o nosso bate-papo com o Dr. Erasmo Tokarski sobre psoríase. E com que idade costumam surgir as primeiras lesões? Tem uma idade específica? Ela normalmente aparece em qualquer idade, mas ela se apresenta mais na terceira e quarta década de vida, onde elas apresentam mais.
mas desde criança, na adolescência, ela pode se apresentar, sendo que ela é mais apresentável na terceira e quarta década. A base fisiopatológica da psoríase é sempre uma reação imunológica contra a própria pele? Exato, é mais ou menos isso. A pele começa a crescer, a ficar mais espessa naquele local, e uma célula que deveria gastar de 28 a 35 dias para se descamar, na psoríase ela ocorre em 4 a 7 dias. Então há uma evolução muito rápida dessa célula e um crescimento de outra célula muito rápido, 4, 5 vezes aumentado, e com isso faz com que haja essa descamação muito intensa. Que conselhos o senhor dá ao paciente com psoríase? Muitos. Primeiro, ter uma vida saudável, ter saúde, no sentido de ser uma qualidade de vida, uma alimentação correta, bastante frutas, verduras, legumes e cereais, evitar carnes gordurosas, evitar leite também, eu acho que é importante, e, sendo possível, também evitar antidepressivos, esses outros elementos que podem exacerbar a psoríase. E tem algum tipo de alimento que seja contraindicado? O senhor já falou, né? Comidas gordurosas, essas coisas, né? É que, por observação pessoal, a gente tem visto que alguns pacientes um pouco mais obesos, eles têm uma tendência a desenvolver uma psoríase mais extensamente, ou maiores. Então a gente tem que trabalhar para que diminua essa obesidade, que a pessoa mais magra, ela se sente melhor e consegue fazer um tratamento melhor. E ao contrário do que todo um dermatologista indica, a psoríase melhora com o sol. Então, é uma doença uma dermatose que nós recomendamos a exposição à luz, à ultravioleta, visto que a ultravioleta combate muito e bem a psoríase. Bem, agora vamos para um breve intervalo e voltamos para continuar com o nosso bate-papo sobre psoríase. Verde Oliva FM. Voltamos com Verde Oliva Mulher, que hoje fala sobre psoríase. Verde Oliva FM. No dia 29 de outubro está se comemorando o Dia Nacional dessa doença? Hoje em dia, em outubro, é o Dia Nacional da Psoríase, de combate à psoríase, porque já existem associações de psoriáticos em praticamente todo o Brasil e todo o mundo. E, como disse, não é uma doença contagiosa, mas é uma doença que a sociedade segrega. Tendo isso em vista, as pessoas se reúnem, estão se unindo no sentido de orientar a sociedade em geral de que uma pessoa que tem psoríase é uma pessoa normal. Em nenhum momento ela tem que ser afastada de algum trabalho ou de algum momento de algum clube de praia, coisa assim. Quer dizer, ela tem uma vida social normal. Então ela só tem que se cuidar para não aparecer muito, porque realmente eu dei uma olhadinha nas fotografias, é uma coisa assim um pouco impressionante, né? Quando ela está tratando sobre orientação médica, e é isso que a gente, por isso que tem o Dia da Psoríase, a pessoa que tem psoríase, se ela tratar direitinho, ela consegue evoluções muito boas, ficando, como eu falei, às vezes meses, até anos sem tratamento, no sentido de manter com cuidado. Agora, se relaxar, daí então realmente a psoríase toma conta. Doutor Erasmo, para finalizar, eu gostaria de saber se o senhor quer acrescentar mais alguma informação. A informação que eu acrescentaria seria isso, que a pessoa tenha qualidade de vida, que faça uma boa alimentação, que faça exercícios ao ar livre. Isso tudo melhora o psique e melhora a psoríase. Ter uma boa alimentação no sentido de evitar, como eu falei, carne de porco, coisa assim, que também a gente observa que também tende a piorar a psoríase. Mais peito de peru, mais carne branca, e sempre lembrar o seguinte: psoríase não pega e psoríase não passa. É controlada, é uma doença que realmente ela precisa ser tirada dessa segregação, porque a pessoa que tem psoríase é uma pessoa normal. O estado emocional dela está normal e ela não é contagiosa, e isso é mais importante. Doutor Erasmo, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. Estou às suas ordens, Maria.
O Verde Oliva Mulher volta na terça-feira. Obrigada pela participação. Espero por você, terça-feira, 13h. Até lá. Verde Oliva FM. A sua opinião é muito importante. Liga para 3415-4952 ou mande e-mail para verdeolivafm@exercito.gov.br. Este programa foi produzido e apresentado por Maria José Oliveira. Trabalhos técnicos, Jaime Batista, Verde Oliva FM. Hoje nosso convidado foi o dermatologista Erasmo Tokaski e nossa conversa foi sobre psoríase.